Bom, e depois de Farhadin, nós temos mais uma vez aí o elenco dos sonhos latino, dessa vez com Edgar Ramírez, Wagner Moura, Gael Garcia Bernal e a nossa maravilhosa Penélope Cruz, mais uma vez aí num filme medíocre. Na década de 90, um grupo de espiões cubanos é enviado para a Flórida para descobrir os planos de grupos terroristas que desejam derrubar Fidel Castro. Para isso, eles precisam se infiltrar no FBI e eles fazem jogo duplo entre Estados Unidos e Cuba. Com muitos amores, desamores, politiquês aí no caminho. É um vai e volta, é vários países que aparecem, eles viajam de avião o tempo inteiro. E é isso aí o filme. Bom, antes de qualquer outra coisa, eu queria direcionar uma mensagem ao agente da Penélope Cruz, porque a gente sabe que ela é conhecida no cinema por fazer aqueles papéis, especialmente com Almodóvar, de mãe, sofredora, abandonada, com aquela emoção latina de ser. Mas só esse ano, pelo amor de Deus, foram 3 mães ali que ela sofreu. Primeiro com o Farhadi ali, que tinha aquele negócio com o Ricardo Darín, que não sabia muito bem, aí tinha uma história, outra com o Javier Bardem, agora depois com Dor e Glória do Almodóvar, e mais uma vez agora com a Sayá, então com diretores de todo mundo, ela encarna o mesmo papel, sofre para um caramba. Pena que só em um dos papéis ela se saiu bem, que só um filme é bom, que é o do Almodóvar, ele tem esse... Ele tem o charme, ele sabe fazer essa parada, os outros ainda precisam aprender um pouco, né? Acho que esse filme vem aí pra provar mais uma vez que um grande elenco e um diretor de renome não são suficientes pra fazer um bom filme. Esse filme já vem sofrendo críticas lá desde o Festival de Veneza e quando chegou aqui no Brasil não foi diferente, né? Pelo menos as pessoas que a gente tem contato, quase nenhuma delas gostou do filme, incluindo nós dois, né? A gente já dando um spoiler maior aqui da crítica que vem pela frente. Mas enfim, o primeiro ponto negativo que eu levantaria desse filme é que ele é interminável. Ele parece que não tem fim, eu já estava desesperado, assim, porque aí vinha mais um salto temporal e ele queria contar mais uma parte dessa história que já estava totalmente perdida, eu já estava desesperado. Não, sem contar que ali a temporada é totalmente confusa. Mas assim, pra mim o pior problema desse filme tem tudo a ver com isso que você tá comentando, que é a montagem. Quando o filme com certeza. Assim, burocrático, ou às vezes até mesmo brilhante na montagem, a gente nem percebe que a gente tá tão imerso ali na experiência que a gente vai sendo levado. Sim. Agora, quando a gente vê que aquilo lá tá capengando, a gente vê que a decupagem, os cortes não funcionam muito bem. O que acontece? Pra mim, são tantas locações distintas, são tantos personagens que entram e saem, são tantas coisas que acontecem ao mesmo tempo ele tentando comportar tudo isso, que ele não dá tempo para que o arco dramático, a relação dramática dos personagens se suceda. Então, por exemplo, tem uma cena logo lá no começo do filme que os caras estão discutindo ali no avião que teve um problema. Aí, sei lá, a gente nem entende qual que é o problema, já corta pra cena, os dois estão lá no chão discutindo qual que era o problema. A gente começou a entender qual que era o problema, corta pro ônibus, eles estão discutindo sobre a relação familiar que cada um deles tem separadamente. A gente nem entendeu a relação familiar, né? Eles já estão discutindo com um novo personagem que entrou. Então, assim, a gente precisa mais se localizar onde a gente tá, nesse espaço das coisas que estão acontecendo, do que de fato entendendo como é que cada um deles se relaciona com o outro. Isso é muito problemático. Ele te tira do filme e parece que, assim, a impressão que eu tenho é que ele gravou um monte de filme, assim, ele foi gravando, gravando, e depois ele não sabia o que ele colocava, o que ele ia montar, assim, e aí ficou essa bagunça, né? E o filme é cheio de excessos. Ele tem um excesso de história que eu acho que ele poderia ter um recorte melhor do que ele queria contar. Ele não precisava ter contado o arco inteiro. Ele poderia ter dado uma carga dramática maior para uma parte de toda aquela história, uma tensão maior. Exatamente. E o filme ficaria muito interessante. Ele também precisava enxugar aquele monte de ator que tava ali, gente. Não, e não só o ator, também como um monte de locação, porque... Faça um exercício enquanto estiver assistindo esse filme. Conta quantas vezes aparece cartela de lugar. Havana, 1900 sei lá o quê. Califórnia, sei lá o quê. Miami, sei lá o quê. Parece que os personagens mudam de lugar como se você estivesse indo comprar pão na esquina. Sim. E aí o que acontece? As relações ficam frágeis. E eu acho que pra mim, talvez a mais óbvia nesse sentido, seja a relação que o Wagner Moura, por exemplo, tem com aquela mocinha. Assim, mais rápido do que os dois se aproximarem e já estabeleceram um império lá na casa dele, que eles chegaram com nada e de repente já tem um casarão. É o desencanto que um tem pelo outro. Já começa com birra ali numa cena seguinte, vocês não tem nem tempo de ver o relacionamento florescer, de repente já eu acho que isso entra, decresceu. Sim, eu acho que isso entra muito de novo na montagem, né? Porque até o tempo de tela dos atores eu acho que é muito mal dividido. Porque a gente tem uma parte do filme que aparece muito Wagner Moura e essa moça que faz o casal junto com ele. Eles aparecem um bom tempo, do nada eles somem. E quando eles vão reaparecer, eles já estão brigados. Então você não vê justamente essa fluidez para que as coisas aconteçam. Exatamente. E cara, outros exemplos para mim que é assim, gritante essa questão da montagem. Em determinado momento do filme, tem um narrador que entra ali, meio explicar o que tá acontecendo e tudo mais. E aí a gente tem uma informação que passa batida, porque é rápida, mas assim, me fez questionar o filme inteiro. Ele fala o seguinte, o Gael Garcia Bernal, que é um outro espião lá que entra na metade pro filme pra frente, ele chegou em Miami, lá na Flórida, em 1992. E o Wagner Moura em 1993.
Bom, mas se o Wagner Moura começou o filme logo no começo e todos os cubanos, teoricamente, eles se conheciam, como é que a gente não viu o Gael Garcia Bernal em nenhum momento até aquele... Sim, exatamente. Então, Esse é assim, um outro ponto de questionamento, eu acho que também não faz o menor sentido. Ele também, nessa própria narração, ele dá um puta tempo de tela explicando cada um dos cubanos, cada um dos espiões que estão lá, e eles desaparecem, eles não têm a menor importância no filme. Eu tenho que filme. admitir que teve alguns momentos que eu tava me achando burro, assim. Que eu não conseguia entender qual era a história daqueles personagens, de onde eles estavam vindo, pra onde eles estavam indo, qual era a história de fato ali do filme. Eu comecei a ficar perdido. Aí eu quietinho ali pensando, mas depois quando eu saí do filme e percebi que isso não era só um problema meu, e com maior distanciamento a gente começa a perceber esses problemas, mas não é todo filme que precisa te entregar lá a narrativa toda mastigadinha, tudo que vai acontecer. É claro que dá pra você fazer um filme que seja um pouco mais confuso, entre aspas, mas de maneira proposital, que ele consiga estruturar todas as narrativas aí que ele tá contando, que não é o caso desse filme, Você né? estrutura uma organização dentro do caos, assim. Exatamente. Tipo, tem um filme que logo vem à cabeça que é o Primer, que acho que é o filme mais doido, um dos filmes mais doidos que eu já vi, assim, do ponto de vista de linha temporal, até mesmo porque ele lida com viagem no tempo. E assim, tem uma terminologia científica muito forte. E quando você vai assistindo o filme, assim, você tá totalmente intrincado. Faz sentido, mas depois que quando você vai remoendo tudo ali, com a ajuda de alguns vídeos, né, que é um filme complicado, você vai vendo que nesse caos existe uma organização. Eu não li o livro, né, que o filme foi baseado. Ele foi baseado num livro brasileiro, do Fernando Moraes. Que ele é, inclusive, um escritor que já inspirou vários filmes aí, como Olga, Chateau, Corações Sujos. Mas enfim, isso também não pode ser desculpa para que faça um filme bagunçado desse jeito que a gente não consiga entender muito bem ali quais são as motivações dos personagens. Eu não sei se o livro ele dá uma carga forte para questões políticas que perpassam a história desses personagens, mas eu acho que esse filme ele é perfeito, assim, também enquadrado naquele tipo de filme que simplesmente por ter um tema socialmente relevante, ele se acha que se sustenta simplesmente por pincelar, lá e cá, algumas questões políticas. Então, por exemplo, o filme ele é um melodrama. Eu acho que esses personagens eles passam mais tempo, de fato, sofrendo com as esposas que eles deixaram pra trás, do que de fato bolando plano pra descobrir o que aconteceu com essas entidades terroristas. Isso é mais uma vez essa questão de não conseguir dosar, né? Exatamente. Aí assim, no meio desses draminhas, ele joga lá e cá algumas informações políticas nos diálogos dos personagens. Então, por exemplo, tá tendo uma crise de energia em Cuba, ou, sei lá, antes do regime castrista eles vendiam 8 milhões de cana e agora 3 milhões. Só que assim, são momentos muito pontuais que logo depois já volta pra essa questão do melodrama, dos personagens ali contemplando, putz, eu deixei a minha família para resolver um problema pro meu país, eu sou um herói, mas eu sou um traidor. E aí de repente ele enfia lá o Fidel Castro num momento documental, comentando. Tem algumas imagens também que ele coloca de revoluções na rua ali, que eu acho que parece que o filme ele quer suscitar essa energia política que ronda todos os personagens ali, mas o filme ele tá muito mais interessado no melodrama, tá muito mais interessado no conflito dramático, que em nenhum momento ele assume como tal. Ele acha que assim, bom, se a gente for fazer um filme disso, é um filme menor, a gente tem que estar falando de política. Mas aí ele fica nesse meio termo das duas coisas e acaba nessa confusão ainda da montagem que não resolve nenhuma das duas. Eu acho que assim, o filme ali, ele desenvolve essa questão política e não fica só na primeira camada, superficial. Joker. Cala a boca, não tem nada a ver, são coisas distintas aqui. Não vamos voltar a essa discussão. Voltamos a Penélope Cruz aqui. Ou se o filme quer, se ele se propõe a ser um filme dramático, que ele quer voltar pro estudo de personagem, falar desses dramas e desses traumas deles, então se joga em cima disso. Não fica sabe? no meio termo não e fica jogando pra gente fica. pra lá e pra cá, pra cá e pra lá. Não é legal. E agora, assim, vamos falar de um ponto positivo, que nem tudo, assim, é ruim no filme. Eu acho que as atuações... Não, o filme é ruim sim, gente, mas assim, se eu fosse levantar alguma coisa que eu acho boa, até razoável, são as atuações. Também não acho. Eu acho as atuações boas, a Penélope Cruz tá bem, o Wagner Moura acho que tá bem também. O Wagner Moura fala o quê? Espanhol, inglês e russo? Eu acho que assim, ele tá super robótico, principalmente quando ele atua com um personagem que você vê que fala a língua materna dele, parece que ele decorou o texto, tá só jogando. Assim, eu sinto que ele tá com um robô, que quando ele tá apaixonado pela moça, você não sente que ele tá apaixonado, quando ele tá puto com a moça... Ele é durão, assim, do personagem, eu não senti que seja... Quando ele tá puto com a moça, a gente não percebe que ele tá puto, ele vira ali o jogo, ele explica pra mim, parece que ele tá sendo só falso. Mas assim, se eu pudesse resumir, o Edgar Ramírez ali, sofredor. Toda hora que ele anda pra lá, tá sofrendo. O Gael Garcia Bernal é uma enciclopédia ambulante, né? Ele tá explicando o plano pra todo mundo. Não, esse é meio Nolan. A única pessoa aqui que eu acho que atua bem, que eu vou falar, pelo amor de Deus, é a Penélope Cruz, que eu acho que ela tem um momento ali, que ela tem um drama, que ela reclama da questão da condição que ela está, que eu acho que funciona bem. Ela tem
concordaria quando você fala que eles atuam burocraticamente, atuam bem e tal, mas o problema é que o filme sabota isso. Sim, mas aí eu tô tentando só, Aí o que assim, acontece? tirar Tem o uma- roteiro. Tem uma cena e que eu acho que a assim, que é cafoníssima, que ele tenta em vários momentos suscitar uma certa tensãozinha, um certo suspense ali pra dar ritmo pra ação. Então, por exemplo, tem uma cena ali que o Wagner Moura de repente tá ali, a gente encontrou ele começa a nadar no mar, a câmera vai lá, girando, girando, instável, super granulado, de repente acabou a cena, voltou super estável. Assim, eu acho que assim, o filme, ele teve muitas ideias, muitas possibilidades diferentes, falou assim, quer saber? Vamos fazer tudo. Gente, vamos juntar tudo, vamos falar de política, melodrama, dá tensão. E aí fica essa salada mista que ninguém Não, entende. assim, não acho que tá todo mundo incrível no filme, como você mesmo disse, todo o resto sabota. Mas assim, eu não acho que é algo, assim, sofrível, eu não acho que é algo vergonhoso a atuação deles de longe, assim, porque, querendo ou não, por mais que tenha um roteiro ruim, ainda é um elenco de peso. Bom, e como vocês já assistiram os nossos últimos vídeos aí, a gente tá deixando um formulário aí pra vocês responderem no futuro do canal aí, caso você não saiba. Ajuda a gente. A gente tentou dar um salto, acabou não dando certo, e aí a gente quer saber mais ou menos... Mas vai dar. Coletivamente, o que vocês sugerem para nós. Vai Então ajudar vai estar aqui na bastante a descrição, gente. vocês respondem pra gente, por favor. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não sei se vocês vão gostar desse filme, comenta aí se vocês gostaram ou não. Não foi o nosso caso, como vocês viram o vídeo inteiro, mas tamo aí, até a próxima e até mais um filme da mostra. Valeu!